Eu trouxe essa questão aqui da CESP-Sebrasp, ela é uma questão antiga, de 2013, mas eu achei ela bastante interessante, porque ela pede para classificar as contas entre contas de, na verdade, de contas de resultado e conta patrimonial. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link com uma aula em que eu trago os conceitos básicos da contabilidade para quem está iniciando agora. Então, quem quiser assistir e ainda não tiver assim muito bem os conceitos da contabilidade, eu acredito que é uma grande oportunidade para começar a entender a contabilidade. Vocês vão ver que não é nada assim, nenhum bicho-papão, do jeito que o pessoal fala. Mas vamos resolver aqui essa questão, que ela é bem bacana. Ela diz assim, ela na verdade ela traz um elenco de contas, né? E aqui nós temos contas patrimoniais e contas de resultado. E ela pergunta assim: considerando as contas e os saldos da tabela acima, que representam o balancete de uma empresa de 31/12 de 2012, antes da destinação do resultado do exercício, julgue os itens que se seguem. Então, aqui pede o seguinte: no balancete, a quantidade de contas patrimoniais é maior que a de contas de resultado. Bom, então aqui, para resolver, a gente só precisa ter um pouquinho claro o conceito de conta patrimonial e conta de resultado. O que são as contas patrimoniais? As contas patrimoniais são as contas que compõem o balancete, o balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? Ele é a demonstração que apresenta o ativo, né, os bens e direitos da empresa que compõem o ativo, apresenta as obrigações, tudo que a empresa tem a pagar, que são as contas agrupadas no passivo, e tem a situação líquida da empresa, que é o capital social, que é o lucro ou prejuízo, tudo que restou de líquido para a empresa. Então, isso aqui representa o patrimônio da empresa. O patrimônio da empresa, ele é composto de quê? Vamos pensar na nossa vida. O nosso patrimônio, ele é composto dos nossos bens e direitos, e só que ele também é composto do que a gente tem a pagar. Então, digamos uma pessoa que tem um veículo, tem uma casa, tem um terreno, tudo isso é o patrimônio dela. Só que, se ela também tiver contas a pagar, esse contas a pagar também compõe o patrimônio dela. Porque a nossa vida não é só feita do que a gente tem de bens e direitos, a gente também tem contas a pagar. Então, não adianta nada a pessoa ter um ativo gigante, né? Se ela está toda endividada, assim, no mercado, né? O patrimônio dela, no final das contas, vai ser um patrimônio líquido muito pequeno, ou às vezes até devedor. Então, essa assim, é mais ou menos a lógica que tem por trás do balanço patrimonial. Agora, o que é a demonstração do resultado? A demonstração do resultado é a demonstração que apresenta todas as receitas e despesas da empresa, para aferir se a empresa apresentou lucro ou lucro ou prejuízo no final do exercício. Então, fazendo uma comparação com a nossa vida, digamos assim, que a gente tem um patrimônio, em um belo dia a gente decide investir. Não sei, vender alguma coisa, vender uma mercadoria, ser revendedor de algo, ou até fazer aplicações financeiras. Se a gente tiver uma boa venda, se a gente for bem sucedido no nosso negócio, no final das contas, a gente vai apresentar o quê? Um lucro. E esse lucro vai ajudar o quê? A aumentar o nosso patrimônio. Esse lucro ele vai vir aqui para a situação líquida da empresa. Então, isso vai fazer com que o nosso patrimônio passe daqui para um patamar superior. Agora, se a gente não for bem sucedido no nosso negócio, se a gente apresentar lucro, o que vai acontecer com o nosso patrimônio? O nosso patrimônio vai diminuir, tá? Então, isso é mais ou menos a lógica da demonstração do resultado. Bom, as contas que compõem o balanço patrimonial, que são as contas de ativo, passivo e patrimônio líquido, são chamadas contas patrimoniais. E as contas que compõem a demonstração do resultado são as contas de receita e despesa, chamadas contas, e também tem os custos, né? São as contas chamadas de contas de resultado, que é justamente o que a questão quer saber. Ela quer saber se nesse elenco de contas, se a gente tem mais conta patrimonial ou não. Então, vamos lá, vamos analisar uma a uma, até para a gente fazer uma revisão.
Provisão para imposto de renda. Essa provisão a gente deve para quem? A gente deve para o governo. Então, isso representa o quê? Uma obrigação para a nossa empresa. Obrigação está aqui no passivo, então é a conta patrimonial. Depreciação acumulada de veículos. A gente está usando o nosso veículo, só que ele diminui o valor. A nossa conta de veículos é o quê? É um bem, é um direito, está aqui no nosso ativo. Consequentemente, a depreciação acumulada, que é uma conta redutora do nosso veículo, ela também vai ser uma conta patrimonial, porque elas estão ali caminhando juntas. Aí, então, essas duas primeiras são patrimoniais. Aí agora a gente tem despesas administrativas, contribuição social sobre o lucro e despesa de equivalência patrimonial. Duas contas de despesa são contas de resultado. Elas vêm aqui para DRE, que é onde a gente apura o lucro. E a conta de contribuição social sobre o lucro, toda vez que a questão é só citar o imposto, citou assim, imposto de renda, sem colocar uma designação assim, de que é provisão, de que é apagar, de que é recolher, a gente vai estar diante da conta de despesa com aquele imposto. Então, conta de resultado. Estoques de mercadorias. Estoque de mercadorias nos remete a um bem e direito, né? Então, está aqui no nosso ativo, conta patrimonial. Prejuízos acumulados. No final das contas, tivemos prejuízos, sucessivos prejuízos. Então, a gente está com prejuízo acumulado de R$200. O prejuízo pontual, né, daquele exercício, a gente apura aqui na DRE. Conforme ele vai acumulando, ele, no final do exercício, né, aquele lucro ou aquele prejuízo, ele vem aqui para o nosso PL, para o nosso patrimônio líquido, para a gente saber se o nosso patrimônio aumentou ou diminuiu. Então, a conta de prejuízos acumulados, que vai acumulando, né, tudo que aconteceu aqui na DRE, no final das contas, ela está aqui no patrimônio líquido. Comissões de vendedores. Comissões de vendedores também é uma conta de despesa. A gente está pagando essa despesa para o nosso vendedor, conta de resultado. Salários e encargos a pagar. Se eu tenho a pagar, é uma obrigação, conta de passivo, patrimonial. Veículos, bancos, conta movimento, clientes, são todos bens e direitos, estão aqui no nosso ativo, conta patrimonial. Despesas tributárias. Despesa tributária vem aqui para a nossa DRE, conta de resultado. Impostos e contribuições sociais a recolher. Como ele colocou aqui a recolher, isso é o quê? Uma conta patrimonial. É uma obrigação que a gente tem que recolher para o erário público. Investimentos em coligadas e direitos autorais. São direitos da nossa empresa. Conta de ativo, conta patrimonial. Fornecedores, temos que pagar os nossos fornecedores. Aqui é uma obrigação. Então, é uma conta patrimonial. Despesas de aluguéis, como o próprio nome diz, é uma despesa, uma conta de resultado que vem aqui para a DRE. Capital social vem aqui para o PL, nosso balanço patrimonial. Então, é uma conta patrimonial. Impostos incidentes sobre vendas, não veio escrito se é recolher, se é pagar, então aqui é despesa. Impostos incidentes sobre vendas, despesas de salários, o custo das mercadorias que a gente vendeu e a receita de vendas são todas contas o quê? De resultado, que vem aqui para a nossa DRE. Aqui no canal eu tenho uma aula também que eu explico a DRE, além daquela outra aula que eu falei dos conceitos básicos. Então, isso aqui eu fiz uma revisãozinha, mas tem várias aulinhas aqui no canal em que eu detalho mais esses tópicos. Por exemplo, impostos incidentes sobre vendas. Aqui tem uma aula em que eu falo da contabilização dos impostos. Mas aqui, para a nossa questão, o importante é a gente conseguir classificar, ver se a conta faz parte do balanço patrimonial ou da nossa DRE. Então, quando a questão diz que aqui, nesse elenco, né, no nosso balanceio de verificação, a gente tem mais contas, um número maior de contas de patrimoniais do que contas de resultado, realmente é verdade. A gente tem, deixa eu só contar, contas patrimoniais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Nós temos 13 contas patrimoniais e quantos resultados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 10 resultados. Então, a afirmativa está correta, porque a quantidade de contas patrimoniais ela é superior às contas de resultado.